A ONU News em Nova York tem um grande prazer de receber aqui em seus estúdios a ministra da Terra e Ambiente de Moçambique, Ivete Maibazi. Ela participou do encontro de alto nível do Marco de Sendai para a redução de desastres e vai falar conosco qual é mensagem, a importância da mensagem que o país dela, Moçambique, traz para esse evento. Ministra, em primeiro lugar, muito bem-vinda à ONU News em português. Muito obrigada. Queríamos agradecer em nome do governo de Moçambique por esta oportunidade que nos é concedida para partilharmos um pouco daquilo que é a nossa experiência e particularmente daquilo que são as prioridades que trazemos como país para este momento importante que é este encontro de avaliação de meio termo do quadro de Sendai. E, ministra, a senhora chega aqui com grande expectativa. O seu país tem passado pelos desafios de desastres naturais. A gente lembra do Idai, a gente lembra do Kenneth, a gente lembra agora mais recentemente do Fred. Qual é o interesse que a senhora percebeu de outros países no caso de Moçambique? Bom, esta Moçambique é um país vulnerável, como acabou de dizer, não só por causa da sua localização geográfica, mas também pelo fato de estar exposto a eventos extremos, como ciclones, cheias e inundações. Só de 2015 a esta altura, o país já sofreu cerca de 11 ciclones, o que é muito para um país tão pobre e tão vulnerável em vias de desenvolvimento como o nosso. E isto tem desafiados a todos nós, aos líderes, a todos os níveis do nosso país, para que possamos cada vez mais melhorar a nossa capacidade de resposta para adaptarmos a estes eventos extremos das mudanças climáticas. Bom, o que nós podemos perceber nestes 2 dias que cá participamos, nesta avaliação de meio termo do quadro de Sendai, é que as mudanças climáticas não respeitam limites transfronteiriços. São imprevisíveis e os países nunca estão preparados para responderem àquilo que é a complexidade e a magnitude dos ciclones. Tivemos experiência de alguns países, em alguns painéis onde nós tivemos a oportunidade de participar, alguns países mais desenvolvidos que o nosso, que também tiveram eventos extremos e que estão até hoje a criar capacidade de adaptar-se naquilo que são os seus planos de reconstrução. E para Moçambique, particularmente, sofreu este ano o ciclone Fred, que foi na categoria 3, com grandes impactos, não só em termos de infraestruturas, na vida humana, mas particularmente na economia do nosso país. E a gente sabe que quando ocorre um desastre natural, as maiores vítimas são mulheres e crianças, né? Como é que o país tem trabalhado com essas populações e como se pode aumentar campanhas de conscientização para que cada um também possa fazer a sua parte? Bom, Moçambique, dentro daquilo que são as suas prioridades de governação, temos no plano quinquenal do governo 2020-2024 identificado a vulnerabilidade das mudanças climáticas como uma das prioridades e dentro deste plano, através do governo de Moçambique, representado pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres, esta instituição criada pelo governo para que possa gerir os riscos de desastres no nosso país e por conta disso, através de uma lei, de uma legislação, foi criada esta instituição e também o governo aprovou o plano diretor de redução de risco de desastres e também a lei anual de contingência que prevê que se elabore aquilo que são as ações de priorização para lidar com estes eventos a todos os níveis, particularmente desde o nível distrital e depois ao nível provincial e estes planos são aprovados e consolidados ao nível central do nosso governo em cada época chuvosa. E com relação à consciencialização, Moçambique tem melhorado cada vez mais o seu sistema de aviso prévio. Como dizia que quando no processo nos eventos extremos, os mais prejudicados são mulheres e crianças, o que temos feito como governo através do Instituto
Nacional de Gestão de Risco de Desastres é mesmo estabelecer comitês de gestão de risco ao nível local e que tem uma liderança localizada e que é a partir destes comitês que se dissemina toda a informação do sistema de aviso prévio em face de cada evento extremo que o país tem afetado, mas é um desafio a todos os níveis, porque muitas das vezes é preciso que se imponham algumas medidas de ter que forçar as pessoas mais vulneráveis a deslocarem-se destas áreas mais sensíveis para que estejam em lugares mais seguros e passados este período o governo depois tem a responsabilidade de voltar a realocar estas famílias nas suas áreas ou então criar novas áreas mais seguras e estáveis. E isso tem acontecido, né? Muitas famílias que saíram para áreas mais seguras acabaram voltando mesmo antes dessa área onde elas estavam originalmente ficarem mais seguras, né? Bom, é um desafio que nós temos enfrentado como governo, garantir que as famílias não voltem para os locais mais propensos, porque é toda a vida é a maior parte da vida que as pessoas que lá cresceram, desenvolveram as suas atividades, adaptaram-se àqueles locais. Tem suas raízes, né? É isso. É o modo de vivendo destas famílias. A maior parte das nossas famílias depende da agricultura para sobreviver. Muitas delas têm lá os seus campos agrícolas, mas o que nós temos feito ao nível dos conselhos técnicos provinciais é mesmo orientar os governos provinciais e distritais para que se elaborem esses planos de reconstrução pós-ciclones e em face disto é que se tem garantido que se elaborem planos de reassentamento e ordenamento territorial para garantir que estas famílias sejam depois transferidas para locais mais seguros. E a senhora tem razão. Inclusive, esse é um dos pontos da declaração política do Marco de Sendai para a redução de desastres, é que essas políticas e esses esforços sejam feitos nos municípios. Porque ali, né, ministra, que a vida acontece, né? São nesses conselhos, nesses municípios, nessas comunidades. Bom, eu queria perguntar para a senhora duas coisas rapidamente. Uma é sobre a redução de desastres se tornar uma disciplina escolar, né? Moçambique já tem esse projeto, porque alguns países têm, outros não têm, onde a criança possa aprender nas escolas. Eu lembro, por exemplo, do caso no Japão, onde as crianças desde pequenas já sabem como se proteger de um terremoto, né? E com essa questão da mudança climática, cada vez mais países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como a senhora falou, não tem fronteira, né? Acontece com qualquer país, que as crianças possam já aprender um pouco mais ou ter mais essa noção. Bom, há um esforço do nosso governo, através do Ministério da Educação, de garantir que matérias sobre mudanças climáticas, gestão de risco de desastres, recursos naturais e outras matérias transversais sejam integradas nos currículos, particularmente no ensino primário. Nós temos uma disciplina de ciências naturais, onde estas matérias todas são abordadas ao nível básico das nossas crianças e depois também tem uma disciplina de conteúdo local, onde dependendo das circunstâncias de cada localização, então este tempo é dedicado para que as crianças aprendam sobre as características daquele local e dos problemas que lá ocorrem e sentimos que é um desafio enorme porque é preciso que esta consciencialização continue a todos os níveis do currículo estudantil. Estamos a falar do ensino secundário e também do nível universitário. Já temos algumas universidades também a lecionarem cursos ligados ao ordenamento territorial, desastres e questões ambientais. Então, isso é um esforço do nosso governo para garantir que se crie esta consciência ao nível das nossas comunidades. E também, particularmente, ao nível das escolas, o que temos feito é também garantir que se criem clubes ambientais, Excelente que são grupos onde as crianças têm a oportunidade de transformarem a teoria à prática, trocando experiências sobre diferentes matérias ligadas à natureza, às questões ambientais. Então, sentimos que existe um esforço ao nível do nosso governo para que se crie esta capacidade ao nível do ensino mais básico, que é o ensino primário das nossas crianças. E já tem uma data mais ou menos aproximada de quando esse projeto começaria,
desses clubes ambientais? O projeto dos clubes ambientais já existe. É uma atividade que vem sendo levada a cabo através do Ministério do Ambiente e que já tem mais de 20 anos que foi criado este Ministério, desde a Cimeira das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. E desde lá para cá, o que o setor do ambiente tem feito é garantir a continuidade destes clubes, mesmo que as crianças terminem o seu ciclo. O que se garante é que, em coordenação com as respectivas escolas, se identifiquem outros líderes para que esta prática continue ao nível escolar. Então, deixa eu entender. Esses clubes já existem? São estabelecidos em cada nível do ciclo escolar. E à medida que as crianças vão crescendo, elas frequentam do 1º ao 5º ano e depois passam para o ensino secundário. É preciso se garantir que as outras crianças que depois devem dar continuidade a estas atividades dos clubes ambientais ao nível local. Bom, queríamos, particularmente olhando para aquilo que é a nossa participação neste encontro de 2 dias, de avaliação do meio termo do quadro de Sendai, destacar o fato de Moçambique ter tido a oportunidade de reforçar, não só partilhar as suas experiências, boas experiências que tem na liderança das questões de redução de riscos de desastres. Temos a particularidade de termos o nosso chefe de Estado como campeão africano de redução de riscos de desastres, que tem liderando toda esta agenda, não só ao nível do nosso país, mas particularmente ao nível do nosso continente africano. E sentimos-nos encorajados a continuarmos a criar, melhorar a nossa capacidade a todos os níveis e também tivemos a oportunidade de reforçar a nossa cooperação multilateral através dos encontros bilaterais que temos tido desde ontem. Tivemos a oportunidade há pouco de estarmos reunidos com a enviada especial do secretário-geral das Nações Unidas para a redução do risco de desastres e também com os representantes da Organização Internacional de Migração, e tivemos a oportunidade de reforçar aquilo que é a nossa cooperação como país e podemos desta forma garantir que possamos melhorar a nossa capacidade de resiliência para melhor adaptarmos e lidarmos com a próxima época chuvosa. Muito obrigada, então, ministra Ivete Maibazi, da Terra e Ambiente de Moçambique, falando da ONU News. Muito obrigada.